Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Calma, de Marielza Tiscati. Paz no coração, é silêncio que se faz na alma, buscar na luz da oração. Ouvir a voz da harmonia, o mal é passageiro, eterna é a vida, triunfo certo sobre qualquer a fé é bálsamo pra alma, é paz, amor e calma, calma, paz no coração. É silêncio que se faz na alma, buscar na luz da oração, ouvir a voz da harmonia, o mal é passageiro, eterna é a vida, triunfo certo sobre qualquer dor, a fé é bálsamo pra alma, é paz, amor e calma, Boa noite a todos. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 11, abre a porta. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João, capítulo 20, versículo 22.
Profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: recebei o Espírito Santo. Por que não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Ele, que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? É que o Mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Muita paz. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Todos os dias, mas principalmente no dia de hoje, nessa sexta-feira, nessa reunião doutrinária, que todos nós estamos aqui, destinados a aprender um pouco mais e aprender as lições do Cristo que nos serão passadas. Jesus, Mestre amigo, seja conosco, que tu possas, nesse momento que estamos aqui, destinados a aprender e aprender um pouco mais as lições que tu nos deixaste há 2000 anos atrás, mas que são tão atuais. Que tu possas abençoar todos nós que estamos aqui de boa vontade a assistir, mesmo que virtualmente, a essas reuniões doutrinárias e a todas as reuniões que nos são passadas em lives e em outros qualquer. Jesus, Mestre amigo, mais uma vez te pedimos, abençoa todos nós, encarnados e desencarnados. Abençoa todos os que irão a esta reunião, escutar e aprender. Abençoar todos os colaboradores dessa reunião. Aos colaboradores pessoais e aos colaboradores virtuais. Aqueles que estão mesmo do outro lado,
velando por nós, ajudando-nos a entender um pouco mais dessa doutrina maravilhosa, a doutrina dos Espíritos. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que estão em leitos de hospitais, que estão dependentes do Teu amor e do Teu afago. Mestre querido, abençoa a quem nos dará a palestra da noite de hoje. Que Ele possa nos dar o que for de melhor e que possa nos passar as liçõezinhas tão necessárias para cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus, que possamos dar início a essa reunião da noite de hoje. Muita paz. Boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós hoje temos mais uma vez a oportunidade de conversarmos a respeito de um tema dessa doutrina libertadora, a qual amamos, a doutrina espírita. Nessa noite de hoje, nós vamos conversar sobre o tema Batei a porta e ela se vos abrirá. A nossa referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, itens 1 a 5. E como de hábito, né, quem já assistiu algum estudo que eu tenha feito, né, eu sempre gosto de ler um trechinho, né, daquilo que faz parte do texto original. E eu separei hoje o item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo nesse capítulo 25, só para a gente encaminhar nossas ideias, né? Então, lá nesse item 1 diz o seguinte: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porquanto, quem pede recebe, e quem procura, acha. E aquele que bate à porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando este lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe pedem. Quem anotou isso foi Mateus, no capítulo 7, versículos 7 a 11. Então, meus irmãos e irmãs, a partir desse momento apoiado, né, no texto do Evangelho, vamos traçar aqui os nossos comentários a respeito desse tema, né? Batei e a porta se vos abrirá. Essa passagem evangélica, né, nós podemos destacar 3 ações interessantes, inclusive estão ali expressas nesse trechinho que eu li. As ações são pedir, buscar e bater, que apresentam como resposta obter, achar e pedir. Então, quando a gente lê assim, né? Batei e a porta se vos abrirá. Pedi, né? E obtereis. Buscai e achareis. A princípio, se nós levarmos ao pé da letra, a impressão que dá é que isso se faz assim, né? Quase que automaticamente. Eu peço a Deus e isso acontece. Eu busco, eu bato a porta e imediatamente ela se abre para aquilo que eu busco. E, na verdade, não é bem assim. Não existe milagre. Não existe varinha de condão, né, que permita uma ação imediata.
né? Eu peço e me é dado. Há necessidade sempre, meus irmãos, de esforço pessoal. Nada que temos se conquista sem a nossa ação, sem o nosso desejo, vontade e disposição. Colocarmos-nos em condição de receber. Não basta apenas pedir a Deus e as coisas vão surgir assim como mágica. É necessário empenho e esforço pessoal para que possamos nos fazer merecedores daquilo que pedimos ao Pai. Observamos que duas ações, né, que vêm depois do pedir, que exigem esforço individual de buscar e de bater, reforçando o que eu acabei de dizer. Nada vem para as nossas mãos de graça, mas a moeda que se gasta na aquisição daquilo que nós pedimos, né, ao Pai principalmente, é a medalha do trabalho, é a medalha do esforço. Não é aquela coisa só do eu confio e Deus me dá. Deus sabe das nossas necessidades, mas nós precisamos nos colocar, eu repito, em condições de receber aquilo que nós necessitamos. Muitas das vezes ficamos parados, né? Precisamos, por exemplo, de um trabalho, de um emprego, né, para o nosso sustento, mas nós não nos dignamos a um trabalho assistencial, um trabalho de ajuda, porque a gente pensa assim, né? A gente associa erradamente o trabalho como se fosse, a única forma fosse o trabalho remunerado, e não é. Quando a gente varre uma casa, quando a dona de casa, né, ou o dono de casa faz a sua comida, faz a comida para a família, bota uma roupa na corda, isso é trabalho. Isso demanda esforço, demanda da nossa disposição, né, em ter as coisas em ordem, dia, roupa limpa, né? Isso é trabalho. Estamos colocando a nossa força física, a nossa força mental, a nossa disposição a serviço do trabalho. Aí a pessoa, né, quer um trabalho remunerado, mas ela não se dispõe a ajudar, porque ela acha que trabalho é só aquele que tem como contrapartida o dinheiro. E, na verdade, não é. Trabalho é toda a ação que nós fazemos, principalmente no bem. Jesus, né, nos exortou a orar e a confiar em Deus, na certeza de que Ele jamais nos deixa sem o auxílio, tanto no campo material quanto no campo espiritual. Mas é necessário que nós façamos a nossa parte. Nós precisamos diligenciar, né, a palavra correta, né? Nós precisamos buscar, nós precisamos bater a porta. E muitas das vezes também, né, meus irmãos, nós pedimos a Deus, mas devido à nossa condição ainda de espíritos ainda em processo de evangelização, de educação, de busca do conhecimento, nós não sabemos pedir a Deus. Nós focamos os nossos pedidos muitas das vezes nas questões materiais. E esquecemos que nós somos espíritos com uma história encarnatória. Muitas das vezes, aquilo que nós pedimos nessa encarnação não comporta. Não porque Deus não possa ou não queira, é porque nós aceitamos uma encarnação com determinadas características que não comporta aquilo que nós pedimos, mas mesmo assim pedimos. É preciso que nós aprendamos a pedir a Deus. É preciso que nós primeiro consertemos a nós o nosso íntimo, ganhemos
conhecimento e inteligência. E a gente só faz isso através do trabalho. Então, essas três ações, né, do pedir, do buscar e do bater, elas estão intimamente associadas a duas leis: a lei do trabalho e a lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho. Então, é no trabalho que nós desenvolvemos, né? E ele tem como finalidade exatamente isso. Nós desenvolvemos o nosso corpo físico e a nossa inteligência. O nosso corpo físico, porque quando nós colocamos ele em movimento, né, nós evitamos doenças, evitamos que ele se atrofie, evitamos que ele se estagne. Certa vez, né, meu pai faleceu, mas quando ele se aposentou, quando tinha 70 anos, ele meio que ficou só sentado em casa, só deprimido. Aí um dia eu falei assim para o meu pai: pai, busca alguma coisa, porque em algum momento a sua mente vai esquecer como se anda, vai esquecer como se escreve. E ele sempre foi uma pessoa muito ativa. Graças a Deus ele me deu ouvido nesse momento, né? Ele buscou um outro caminho. Porque se você senta diariamente num local e fica deixando o tempo passar, assistindo uma televisão sem nada a fazer, seu corpo físico vai sofrer. Bem como também a inteligência. É no trabalho, nas dificuldades e nos problemas, né? Eu não estou falando problemas de ordem relacional, mas eu digo assim: você trabalha por exemplo, numa indústria e tem um problema na produção. Você vai ter que botar sua inteligência para poder corrigir aquele problema. Você vai buscar, vai ler, vai ver em outro lugar. Assim também, né, na nossa casa. Às vezes a gente está com um problema estrutural na casa, né? Ou, digamos, uma coisa mais simples: a gente vai receber uma visita que era inesperada. Isso não é um problema, né? E você não vai ter que colocar sua mente para poder ajustar e equilibrar, né, para poder receber a pessoa dignamente na sua casa. O trabalho tem essa nuance para nós, né? Então, nós devemos estar sempre buscando nos esforçar na busca daquilo que nós necessitamos. A ajuda de Deus só ocorre para quem trabalha. Não é falta de misericórdia, não. Alguns vão dizer, essa visão, não é falta de misericórdia. Deus sabe de tudo aquilo que nós necessitamos, mas nós precisamos nos empenhar na procura daquilo que nós desejamos. Nós precisamos buscar, bater a porta, mas precisamos também estar atentos no que buscamos e qual porta nós batemos. Por isso que é interessante, né, que nós estejamos sempre intimamente buscando nos ajustar, buscando nos melhorar, buscando curar as nossas feridas emocionais e espirituais. Eu sei que isso não é simples, mas isso deve ser uma atividade contínua, um dos nossos desejos contínuos, para que nós estejamos nos colocando na condição de estar mais próximos a Deus e pedindo aquilo que realmente nós precisamos, seja material ou seja espiritual. Que alguém pode dizer assim: não, mas ele só está falando das coisas espirituais. Não. Nós podemos pedir. E nós somos atendidos na medida em que nós nos colocamos em condição para isso. Aí alguém vai se perguntar assim: mas se nós conseguimos tudo através do trabalho, por que a gente precisa pedir a Deus alguma coisa? Deus sabe de tudo. E também, se Deus sabe de tudo, por que Ele não auxilia logo, não nos ajuda?
Então a gente precisa entender, meus irmãos, primeiro, como eu já falei, que o trabalho ele tem essa capacidade de nos desenvolver. Mas essa relação com Deus, ela é fundamental. Quando nós, né, de forma equilibrada, confiante, pedimos a Deus, né, solicitamos o auxílio a Deus, nós nos tornamos humildes. Nós reverenciamos a Deus através da nossa humildade. E aí vamos até Ele e pedimos. Então Deus sabe realmente de tudo aquilo que nós necessitamos, mas é fundamental que nós demonstremos essa humildade. Senhor, estou com a minha saúde abalada, ou dos meus queridos, e eu preciso da sua ajuda. Permita que eles se curem, permita que eu me cure. Assim, nós digamos assim, né? Se fosse com uma pessoa encarnada, usando dessas palavras, né, de uma forma mais enternecida, de uma forma mais humilde ainda, isso não enterneceria o coração dessa pessoa? Imagina de Deus, que é o nosso Pai. Agora, eu sempre reforço, é preciso saber o que pedir. Então, é aquela contradição do início, a pessoa quer alguma coisa, mas não se dispõe, não se levanta. Né? Então, é preciso sempre saber o que nós queremos, ter uma ideia daquilo que realmente nós necessitamos. Mas, como eu disse, ainda nos falta uma razão mais ampla e uma inteligência mais desenvolvida para que a gente tenha um critério, né, que é o bom senso, para saber o que pedir ao Pai, o que verdadeiramente nós necessitamos. Por isso é que Deus, né, fez do trabalho para nós uma necessidade. E Jesus disse, né, reforçando essa ideia, procure e acharás, trabalha e produzirás, batei e a porta se vos abrirá. Todas essas ações pressupõem primeiro o nosso pensar e a nossa ação inicial. Dessa maneira, né, nós seremos filhos, ou melhor dizendo, pais, né, das nossas próprias obras. Teremos a capacidade, né, ou temos, melhor dizendo, a capacidade de realizar tudo o que desejarmos, estudar, trabalhar, amar. Esse é um caminho, né, quando nós atuamos dessa forma e nesse sentido, esse é um caminho para que nós alcancemos pelo menos uma felicidade relativa. Deus concede as nossas necessidades e Ele as provê. A razão do pedir não é informar a Deus, né, o que necessitamos, tampouco lembrar dele, né, lembrar de algo que tenha esquecido. Não. Com o pedir, confessamos as nossas fraquezas, colocamos-nos, né, num ato de humildade e de fé. E criam condições, né, acabam criando condições para que possamos receber essa graça divina. Mas lembremos, meus irmãos, sempre somente o necessário. Às vezes, diante de situações difíceis, não encontramos a cura ou a solução para os nossos problemas. A ajuda não vem, né? E nós ficamos desiludidos, sem a esperança, ou mesmo ficamos revoltados. Na verdade, queremos que todas as aflições sempre se resolvam, como eu disse no início, como um passe de mágica. E esquecemos que a maioria delas não se construiu, né? Por exemplo, ninguém ficou doente de uma hora para outra, não se construiu de uma hora para outra. Nós quase sempre esperamos essa ajuda cabalística. Nós precisamos compreender, né, que a ajuda vem,
nem sempre da forma que nós pensamos ou imaginamos, mas ela vem. Digamos, é uma situação de doença, uma doença que veio se desenvolvendo. E nós ali fomos tomando os remedinhos paliativos. Aí a gente quer, de uma hora para outra, que Deus aponte o dedo e diga assim: agora você está curado, fulano. Não é assim. Mas nós somos inspirados a procurar determinado tipo de atendimento mais especializado, a determinado tipo de médico. Muitas das vezes somos até conduzidos pela espiritualidade, a gente pode dizer assim. E aquele médico, com sua experiência, né, com seu estudo, pode amenizar de uma forma mais contundente a doença que vinha se desenvolvendo em nós. Né? Então, a atuação de Deus, ela sempre acontece. Agora, nem sempre vai ser do jeito que a gente quer, nem sempre vai ser do jeito que nós esperamos. Mas ela sempre vem. E reforçando, nós também temos que fazer a nossa parte. A espiritualidade nos conduz, mas não nos carrega. Nos inspira, quase que, a gente pode dizer assim, quase que nos leva pelo braço. Mas tem almas, né? Tem pessoas que não aceitam, não vou nesse médico, não é ali que eu quero ir, agora eu quero ir para outro lugar. E adia, recebe a ajuda, mas adia, né? Digamos assim, a conclusão disso, porque não vai, porque não aceita, porque tem preconceitos e não quero me atender com aquele médico porque é assim, ou porque é assado, ou por causa do orgulho. Tem a opção de senões que nós colocamos e que muitas das vezes impedem que nós recebamos a ajuda de que nós necessitamos e pedimos. Então, meus irmãos, repetindo, quase sempre esperamos a ajuda sem fazer a nossa parte. Não percebemos que a responsabilidade pela solução dos nossos problemas passa primeiramente por nós, pelo nosso esforço, por tudo aquilo que nós carregamos dentro de nós. Jesus nos mostrou o caminho de volta ao Pai e reforçou que o início para resolver as nossas aflições e problemas passa pelo desenvolvimento de algo que nós carregamos, que são as nossas virtudes. Nós devemos, antes de tudo, procurar em nós, sempre, a solução dos nossos problemas. Né? Não esperando que as coisas caiam do céu. A providência divina, né, pode nos auxiliar, sim, pode nos induzir, pode nos encaminhar. Deus provê os recursos e devemos sempre estar confiando na providência divina, sim. Mas essa confiança não nos exime do trabalho que nós temos que realizar. E repito, o trabalho promove em nós, né, o progresso. Deus pode atender aos nossos pedidos, segundo a sua vontade e dentro, né, do merecimento e necessidade de cada um, desde que isso não perturbe, né, a imutabilidade das leis. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 27, no item 6. Então, assim, feita a nossa parte, Deus fará a dele. O homem deve sempre colocar, então, meus irmãos, todo o seu esforço no trabalho digno e edificante em prol de si e do seu semelhante. Para isso, deve utilizar todos os seus recursos orgânicos, materiais e intelectuais que ele possua. Lembremos que o trabalho, né, como eu já disse anteriormente, é uma lei natural que induz ao homem a não se acomodar. E o progresso é outra lei natural que surge em decorrência do trabalho, ou seja, é filho do trabalho. Os espíritos não vêm nos isentar do trabalho,
Eles vêm mostrar para nós metas, eles podem nos estimular, dar conselhos, mostrar caminhos, mas fazer o nosso trabalho. Certa vez, nós estávamos num treinamento de passe elaborando e havia uma parte da água, né, da água fluidificada que nós tínhamos dúvida, e o companheiro espiritual, eu não vou citar tudo, né, mas quem estava presente vai lembrar, o companheiro que deu uma comunicação, o companheiro espiritual, ele disse assim, ó, pesquisem, né, no finalzinho, pesquisem vocês aí, porque aqui nós também pesquisamos. Então não tem nada de mão beijada, meus irmãos. Não tem nada, né, como se diz na gíria, mão beijada, né, ou seja, de graça, sem esforço. O nosso esforço também colabora com o esforço da espiritualidade. Então, quando a gente diz, né, busca e acharás, bata a porta e ela se vos abrirá, ela vai abrir sim, mas há condicionantes. Nós temos que estar preparados, nós temos que ter criado condições em nós para que essa porta se abra. E digo mais, tomemos cuidado para não bater a porta errada. Porque se batermos a porta errada, ela pode até se abrir mais rápido e podemos encontrar algo que possa resolver de pronto, ou resolver, melhor dizendo, né? Dar uma resposta de pronto e não resolver o nosso problema. Tudo em nossas vidas deve ser fruto de conquista pelo nosso desejo e esforço, seja no campo material e seja nas conquistas da alma, do espírito. Deus, na sua infinita sabedoria, meus irmãos, e justiça, dá a cada um de nós aquilo que nós necessitamos. Principalmente quando nós pedimos a Ele com amor, com sinceridade e com sabedoria. Façamos a nossa parte. Deus providenciará sempre aquilo que lhe compete, olhando como nosso Pai, né? Olhando sempre a nossa necessidade. Repito, façamos a nossa parte. E para terminar o nosso estudo de hoje, lembrando o evangelista Marcos, né, no capítulo 11, no versículo 24, ele diz o seguinte: por isso vos digo, todas as coisas que pedirdes orando, crede que as haveis de ter, e assim vos sucederão. Eu desejo a todos uma boa noite, desejo que as nossas palavras possam ter sido compreendidas no coração de cada um, e que nós todos, encarnados e desencarnados, presentes nessa noite, possamos refletir a respeito desse tema da noite de hoje. Batei e a porta se vos abrirá. Um abraço, fiquem com Deus. Boa noite, irmãs e irmãos em Cristo. Vamos fechar nossos olhos nesse instante, elevar nossos pensamentos e unir nossos corações para agradecermos a Deus, nosso Pai Celestial, a Jesus, nosso irmão maior, e a espiritualidade amiga da Casa de Isaac Lima, por mais uma oportunidade de reunião pública virtual da doutrina dos Espíritos. Gratidão ao universo por esse momento de aprendizado. Ampliar nossos horizontes, de ouvir nossos amigos e sentir paz no coração. Abençoa, Pai amado, todos os companheiros que colaboraram com a reunião, encarnados e desencarnados.
E permita, Senhor, que nos encontremos na próxima sexta-feira para um novo estudo. Que possamos encerrar esse encontro virtual com as bênçãos de Deus para os nossos lares, nossos familiares e amigos. Bom final de semana para todos, com saúde, paz, união e certeza em dias melhores. Agradecer também que se aproxima o dia em que nos reuniremos pessoalmente. Esteja sempre conosco, Senhor. Que assim seja. Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Que possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço. Cantiga de Paz, do Espírito Dolores Duran, pela médium Brunilde do Espírito Santo. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, fazer silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora mais além. Em tua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas que ao sol da confiança enfeita teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampara, aquece. Seja o irmão quem for, sofrendo chuva e vento, o trigo dora o campo, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor.
entardecer.